é para tanto, Sakamoto? Você viu aí um crime cometido pelo ministro Barroso? Não, não vai dar nada, não é crime, vamos até colocar. Agora, eu acho que é interessante que tem assim, o STF contextualizou e é importante a gente contextualizar também. Bem, a extrema-direita está empolvorosa nas redes sociais exatamente por conta da declaração, né, pedindo o impeachment de Barroso, né? O bolsonarismo, né, ele aproveitou que a declaração deixava uma brecha de dupla interpretação, né, e começou a atacá-lo, né, e muito, né, você vai pegar a extrema-direita faz isso para quê? Para mobilizar os seus seguidores. Os seguidores do bolsonarismo estão lá nas redes, precisam desses elementos, então eles vão mobilizar. Aí você vai pegar, inclusive, os nomes das pessoas que estão mais ativos nas redes, mobilizando, são nomes da extrema-direita. Aí o STF veio a público para dizer o que, olha, ele estava falando do voto popular. Muita gente pode falar assim, olha, não é um papel do ministro do Supremo. Aí você tem o primeiro contexto, né? Tipo, o que que é o. Mesmo que seja o sentido seja o voto popular, tem gente que vai falar, poxa, mas o ministro Supremo não deveria falar isso, né? Não deveria dar margem para isso. Aí você vê a história do Barroso. O Barroso, antes mesmo do Alexandre de Moraes se tornar alvo do bolsonarismo, o Barroso era o alvo principal do bolsonarismo como um presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tanto que né? No dia, em agosto de 2021, o Bolsonaro chamou o Barroso de filho da puta, num vídeo que ficou famoso e que circulou, e depois ele falou: não falei nada, apesar do vídeo estar muito claro dele dizendo isso, né? E a quantidade de assédio que o Barroso sofria era muito grande nas redes, fora delas, né? Tudo isso mais, a ponto, inclusive, que o Barroso já fez uma coisa semelhante a essa quando, e no dia 15 de novembro do ano passado, sendo assediado nas ruas de Nova York, onde ele estava, ele soltou um perdeu um mané, não a mola, para um bolsonarista, que também gerou muita questão, gerou pedido de impeachment, gerou tudo aquilo, e, é claro, não deu em nada, né? O Barroso falou: olha, eu não me arrependo, mas eu lamento de ter dito isso, mas eu extrapolei, tudo isso mais. Nesse ano, Barroso continua sendo perseguido, inclusive. Ele estava em Santa Catarina quando ele foi basicamente expulso de um restaurante por seguidores do presidente, depois seguido até a casa onde estava e expulso da cidade praticamente também por seguidores do presidente. Então a relação do Barroso, o Barroso ele vive, ele fala, ele vai na tranquilidade, mas às vezes ele explode. Agora, tem uma segunda contextualização importante. Quando o Barroso diz, olha, derrotamos o bolsonarismo, é importante também fazer que ele fizesse um meia-culpa, porque é verdade, ele pode ter votado, né? Ele votou como pessoa, derrotou, ajudou a votar provavelmente no Lula ou contra o Bolsonaro, assim, e derrotou o bolsonarismo. Mas o Barroso, ele era um dos maiores entusiastas da Lava Jato no STF. Ele apoiou incondicionalmente a Lava Jato. E a Lava Jato no STF foi, tipo, não só no STF, mas em todo o Brasil, é que gerou o Bolsonaro. O Bolsonaro cresce exatamente com a Lava Jato no momento que a Lava Jato tira Lula da eleição de 2018. Então, é até irônico dele falar assim: derrotamos o bolsonarismo, uma vez que ele ajudou indiretamente o bolsonarismo chegar no poder e depois foi atacado por esse bolsonarismo. Aqui. Ai, a Ju voltou. Daqui a pouco eu volto com você. Vamos aproveitar a Ju antes que caia de novo. Como é que você analisa, ô Juliana, esse pedido da oposição, falando de impeachment de Barroso por ele ter falado vencemos o bolsonarismo? Você acha que ele errou ao falar essa frase? Você acha excesso desses parlamentares ao pedirem impeachment ou é o caso de um impeachment do ministro do Supremo por essa frase? Fabiola, eu tô com. Entendi sua pergunta, mas assim, a oposição, o Não dá, jogo infelizmente tá que muito ruim a ligação com a Juliana, tá falhando muito, tá vai e volta, vai e volta. Vamos tentar melhorar a conexão com a Juliana, daqui a pouquinho a gente volta com ela. Ô Sakamoto, mas você acha que ele errou ao falar essa frase? Quer dizer, porque traz mais gás aí também, né? Não sei, você acha que, ou não, dentro desse contexto que ele dizia, faz sentido ele falar isso? Então, foi o que eu falei, na verdade, é que uma resposta como essa é uma resposta complicada, porque é o seguinte, eu não acho que eu acho que é o seguinte, ele dá margem para isso para uma dupla interpretação,
né, do bolsonarismo, e o bolsonarismo está lá na esquina, à espreita de duplas interpretações, de possibilidades de múltiplas interpretações, exatamente para explorar isso, né? É que o que eu acho mais é que não vai dar impeachment coisa nenhuma, né? Ele se explicou, né? O Senado não vai derrubar um ministro do Supremo por conta disso, não derrubou ele por conta do perder o mané, não a mola, também não vai, não vai colocar. O que eu acho interessante, que é o que eu coloquei, é que quando o Barroso ajudou, né, indiretamente, né, o bolsonarismo a chegar lá, exatamente através do apoio à Lava Jato, e o Barroso foi um dos mais entusiastas lá, apoiadores do lavajatismo, né? O bolsonarismo não reclamou nadinha, nadinha, nadinha. Quando o Barroso e o pessoal estava votando para negar o habeas corpus para o Lula, para tirar, garantir que ele ficasse fora da eleição de 2022, também o bolsonarismo não falou nada de nadinha. Como eu falei, né? O Barroso ele apoiou a Lava Jato, que gerou Bolsonaro antes de ser atacado pelo bolsonarismo. E o bolsonarismo não reclamou naquele momento. O bolsonarismo não falou que havia uma questão política envolvida naquele momento, quando havia uma questão política lá naquele momento, uma questão real, né? Então, neste momento, é só oportunismo do bolsonarismo. É. Vamos ver o que que vai render isso, mas é impressionante a disposição deles em atacar o Supremo Tribunal Federal, né? É impressionante o quanto eles Tem não duas desistem pessoas. dessa pauta, né, Sakamoto? Tem duas pessoas especificamente que eles atacam bastante, sempre atacaram. Um era o Barroso, o outro Alexandre de Moraes. Não à toa foram o ex-presidente, imediatamente anterior ao Moraes, ex-presidente do TSE, e o presidente do TSE. A grande diferença entre os dois, e aí que está, é muito interessante, o Barroso, eles atacam. Né? O Moraes, eles têm medo. O Bolsonaro tem medo físico do Moraes, assim, ele deve tremer quando o Moraes chega perto. É que o Barroso, inclusive até pela natureza do Barroso, o Barroso responde com notas públicas e o Alexandre de Moraes responde com inquéritos. É. Vamos lá, vamos aguardar o que que vai dar isso ou não vai dar em nada, como você mesmo já falou, né, Sakamoto?